Olá, amante do terror. Se você assiste canais de terror, você, alguma vez na sua vida, já deve ter assistido filmes de terror, né? Porque se você acompanha eu, por exemplo, significa que você gosta desse tipo de conteúdo. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer. Você já assistiu filmes de terror no cinema? Assistir filmes de terror em casa é uma coisa, mas assistir no cinema é outra, porque lá tem o som mais alto, uma tela maior, várias outras pessoas assistindo junto com você, o que pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, porque se as pessoas sabem apreciar um bom filme, vai ser uma experiência bem legal. Agora, se for aqueles babaca que fica conversando alto, mexendo no celular, aí já não é muito agradável não. Mas o ponto é, o cinema, às vezes, pode ser mais interessante do que assistir sozinho em casa, ou com alguma outra pessoa, mas recentemente tá tendo um probleminha com os filmes saindo no cinema, pelo menos os filmes de terror. E eu, como uma pessoa que assiste muitos filmes de terror no cinema, tô bem descontente. E esse é o motivo desse vídeo aqui tá existindo. Eu já dei minha opinião sobre muitas coisas aqui no canal, então chegou a vez dessas obras cinematográficas lixos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu filme de terror favorito? Não sei você, mas o meu é Invocação do Mal 1, por muitos motivos. A atmosfera, a história muito bem contada, a lenda assustadora, não é o demônio que faz tudo acontecer, e sim é um espírito de uma bruxa que deu a sua própria alma pro diabo. Aquela cena do armário, eu não vou nem falar, eu vou mostrar. Tem outros também, mas a ideia aqui não é falar dos filmes que eu achei bons, e sim dos filmes recentemente que estão saindo que estão bem ruins. Se eu fosse falar de todos aqui que eu achei bom, o vídeo ia ficar muito longo e ia fugir muito da ideia. Antigamente eu não costumava ir no cinema para assistir filme de terror não, até porque, apesar de eu fazer vídeos de terror hoje, eu era muito medroso. Mas à medida em que eu fui fazendo os vídeos, eu fui tendo mais contato com isso e fui ficando mais calejado para esse tipo de coisa. Então eventualmente eu acabei indo frequentar o cinema para assistir filmes de terror. E conforme eu fui vendo, eu fui percebendo uma coisa. A qualidade dos filmes de terror tá decaindo e muito. Estão ficando muito genéricos, com métodos baratos pra susto e histórias desconexas. Os diretores e os roteiristas estão perdendo o fio da meada. E com isso eu fui ficando com cada vez menos vontade de ir no cinema assistir alguma coisa que envolva terror. Estão ficando tão ruins que me deram vontade de fazer esse vídeo aqui pra expressar meu ódio. E agora eu vou dar um contexto com mais detalhes. O primeiro ponto, e um dos mais importantes, são os malditos dos jumpscares. Para quem não sabe, jumpscare significa literalmente pulo de susto, que é uma tática até bem antiga para dar susto, que é barulhos altos e coisas aparecendo do nada junto com esse barulho. Essa é uma tática um tanto barata para tentar passar medo. Por quê? Porque não precisa ser tecnicamente uma criatura, um espírito, um bicho qualquer para dar susto. Pode ser uma porta batendo, pode ser alguma coisa caindo no chão, pode ser uma pessoa aparecendo do nada. Se tiver silêncio e do nada um puta barulho, você vai tomar um susto. Os diretores geralmente usam isso porque, sei lá, eles têm preguiça de fazer um filme de terror que dê medo sem precisar apelar pra jumpscare. Porque fazer um filme ficar assustador sem dar jumpscare é difícil. Pra pessoa tipo eu, que não tá nem aí pra jumpscare, é só ridículo. Eu sei, fazer filme sem apelar pra esse recurso é muito difícil, mas quando funciona se torna um filme muito bom. Mas essa é justamente a diferença entre um diretor que preza pra fazer um filme bom e um diretor preguiçoso que só quer dinheiro. Eu sempre deixei claro aqui no canal que eu detesto jumpscare. Pra mim é uma técnica barata, genérica, que qualquer um pode fazer. E mesmo sendo uma técnica fácil, barata e genérica, ainda tem diretor que consegue errar. É sério. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu nunca fiz jumpscare. Sim, eu já fiz jumpscare há muito tempo. Mas foram vezes mínimas que eu sinceramente nem lembro mais quais foram. E hoje eu não faço mais isso, porque eu acho chato e barato. Um outro ponto que eu quero apresentar aqui são as histórias genéricas. Já vou avisando aqui que genérico não significa necessariamente ruim, e sim é algo muito generalizado e geralmente superficial. No caso dos filmes de terror, alguns elementos genéricos são o demônio com a força oscilante, que ora parece ter força para destruir o mundo inteiro, e outras horas
é tão fraco que não consegue nem mover um copo. O espírito maligno, que na verdade é só brincalhão, porque ele só gosta de assustar, parece que ele só quer zoar, e esse é o diferencial da Batsheva, do Invocação do Mal 1, que ele realmente quer matar e quase consegue. Os personagens burros que pulam diretamente no perigo e não sabem resolver situações simples. Quando tem um assassino no filme, o assassino é burro, não tem um motivo pra existir e geralmente morre de um jeito imbecil, porque às vezes ele é muito poderoso e invencível, daí tem que inventar alguma coisa pra conseguir matar ele, porque senão não vai ter fim o filme. Tem sagas que começam muito boas, mas a partir do segundo ou terceiro filme começa a perder o fim da meada. É a tal da maldição da trilogia. Invocação do Mal 3, Annabelle 3. Enquanto tá dando dinheiro, eles vão fazendo. E claro que com o tempo as ideias vão acabando e vai perdendo o fio da meada. As vacas já estão bem secas. Agora eu vou dar uns exemplos de filmes aqui. Um deles é Invocação do Mal. O primeiro, pra mim, é o melhor de todos e eu já falei os motivos aqui. O 2, ele é muito bom também, porque ele mostra duas criaturas muito interessantes e que na época que eu assisti eu fiquei doido. O primeiro é a tal da Freira, que mais tarde no filme a gente descobre que é o demônio Valak, que inclusive, uma informação muito interessante aqui, é um dos demônios do Ars Goetia. E se você não sabe o que é os demônios do Ars Goetia, é só os demônios mais poderosos do inferno. Eu já fiz um vídeo falando sobre alguns deles e tá aparecendo no card aqui em cima. E a segunda criatura é o Homem Torto. Ele é um personagem secundário, mas pelo seu design, pelo seu conceito, ele chamou a atenção de muita gente. Ele tem um conceito muito bacana, que é ser um personagem de uma cantiga infantil que foi transformado em uma coisa mais tenebrosa e grotesca, mas ainda mantendo algumas características infantis, o que traz uma mistura muito interessante. Fora essas duas criaturas, ele ainda manipula alguns medos seus, alguns medos de infância, como por exemplo, alguma coisa puxar o seu pé enquanto você está dormindo, debaixo do seu cobertor não ser seguro e dormir junto com seus pais ou a sua família inteira não significa absolutamente nada. Esse último aí foi o que mais me pegou, admito. Daí a gente chega no terceiro filme. Ai, caramba. Esse é aquilo que eu falei. Tem jumpscares baratos, um demônio indeciso se mata ou não. Por exemplo, tem uma cena, a cena do início, em que ele faz uns mega arranhões nas paredes, mas não nas pessoas. Cara, se aquilo pegasse em alguém ali, matava na hora, mas parecia que o demônio não queria matar ninguém não. Ele só queria zoar. E adicionaram uma bruxa. Uma bruxa que controla o demônio. Quando eu assisti esse filme, eu fiquei me perguntando se eu não estava assistindo Supernatural ao invés de Invocação do Mal. Uma bruxa que controla. Fora isso, tem personagens burros, uma narração porca, poderes sobrenaturais, telecinese, telepatia, necromancia. Esse filme foi um desperdício completo. Daí a gente tem a saga Annabelle. O primeiro filme, eu vou ser sincero aqui com vocês, ele é ok. Ele não é lá essas coisas, não é o melhor filme de terror da vida, mas ele tem lá o seu charme, apesar de muita gente falar muito mal desse filme. O segundo filme, pra mim, ele é o melhor da trilogia. Ele é um prequel, que é um filme que acontece antes do primeiro filme, ou antes de outro filme. Esse, no caso, serve pra contar a origem da Annabelle, no caso, como aquela boneca ficou daquele jeito, quem é a Annabelle e como o demônio se apossou dela. No caso, o casal pediu pra que a Annabelle voltasse, pra que eles estivessem em contato, e o demônio viu a oportunidade pra entrar na casa deles e fazer a ruaça, porque ele também não mata. Ele tem uma construção muito boa, os personagens são ok, não lembro o nome de nenhum, eu diria que ele cumpre o seu papel. E aí a gente tem um terceiro filme, que eu posso resumir em duas palavras: desnecessário e esquecível. Eu acho que a era de ouro dos filmes de terror já acabou faz muito tempo. Os antigos eram muito superiores, é só você comparar eles com os de hoje. É uma diferença absurda na qualidade. Apesar dos efeitos serem superiores, os dos de hoje, os antigamente tinham um terror verdadeiro que te dava medo. Até hoje, se você for parar pra ver, ainda vai dar medo. Claro, nem todos os de antigamente eram assustadores ou verdadeiras obras-primas, mas você tem que concordar que a maioria era. Os de hoje, acho que não. Eu vou citar alguns aqui pra você: Baghead, Invocação do Mal 3, Megan, Semente do Mal, Annabelle 3, A Freira e A Freira 2. Sinceramente, eu não sei se você assiste filmes de terror no cinema, mas
pra mim não tá valendo mais a pena, é sério. Um ou outro na vida se salva, por exemplo, Fale Comigo, que tem uma história ok, é um filme ok. Não é lá uma obra-prima, mas é assistível. Achar filmes de terror de verdade hoje em dia é tipo achar uma agulha no palheiro, é muito difícil. Mas me diz aí, você assiste filmes de terror no cinema ou prefere assistir eles em casa? Você achou algum desses que eu falei aqui bons? Se sim, me diga aí nos comentários. E aproveita que você vai descer e me siga nas minhas outras redes sociais. Tô até mais leve agora.